Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. O caso de hoje é sobre um rapaz chamado Ryan que se envolveu com uma pessoa casada que conheceu pela internet. Porém, eles não se relacionavam escondidos. A esposa dessa pessoa sabia do relacionamento, mas isso não significa que todos estavam felizes com aquela situação. E o que aconteceu com o Ryan e a maneira que ele foi encontrado, ou melhor, as partes que conseguiram encontrar dele, deixaria todos incrédulos. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso aconteceu em Mercer County, localizado no estado americano de Ohio e que possui uma população estimada em 42.500 pessoas. E este certamente foi um dos crimes mais incomuns já ocorridos na região até os dias de hoje. Em 3 de janeiro de 2016, a polícia do condado de Mercer recebeu uma ligação angustiante que marcaria o início de uma investigação de assassinato de proporções realmente pra lá de bizarras. Era uma mulher relatando que, enquanto passeava com o seu cachorro em um parque estadual de Ohio, se deparou com o que parecia ser os restos de um esqueleto humano. Ela até comentou na mesma ligação que pensava que havia enlouquecido, pois a cena que presenciou diante de um esqueleto humano parecia pouco crível. Imediatamente, uma equipe de policiais foi deslocada para o local e, lá chegando, se depararam de fato com um esqueleto humano, conforme relatado posteriormente. Mas essa seria a primeira de uma série de fatos estranhos que o caso apresentou. Uma equipe forense especializada em análise de ossos humanos foi chamada para examinar o esqueleto ainda no local. A primeira coisa que foi percebida era que o esqueleto não estava completo, mas o que faltava não eram membros inteiros, e sim parte deles. Não foram encontrados os braços abaixo dos cotovelos e nem as pernas abaixo dos joelhos. O crânio também faltava, assim como a cabeça. As demais partes que faltavam jamais foram recuperadas pela polícia. Segundo os investigadores, foi possível detectar as marcas da serra nos ossos. Investigadores estaduais se juntaram aos policiais no local em busca de pistas, enquanto um antropólogo forense examinava os ossos, que logo determinou que a vítima era um homem entre 20 e 35 anos. Mas a polícia quase que imediatamente se viu em um beco sem saída. Todas as tentativas de descobrir de quem pertencia aquele esqueleto se mostraram em vão. Até mesmo as tentativas utilizando o processo de DNA não foram felizes, pois não apontaram nenhuma correspondência no banco de dados da polícia americana. Sem qualquer identificação, o caso ficou estacionado pelo período de 4 anos, e a pessoa ou as pessoas que eram culpadas por aquele crime permaneceram desconhecidas e provavelmente ficaram vivendo as suas vidas normalmente sem serem incomodadas. E isso ficaria assim, sem solução, se não fosse a atitude proativa e perspicaz de uma mulher. Após 4 anos sem qualquer novidade, em 2019, a analista de inteligência criminal, chamada Jennifer Lester, ao revistar casos de pessoas desaparecidas de Columbus, capital de Ohio, notou o desaparecimento de um homem de 22 anos desde 2015 em Mercer County, e não havia registro de DNA da família dele.
Ela ficou intrigada com esse erro e comunicou o fato, dando início a uma nova investigação sobre o caso. Ryan Zimmerman, um homem de 22 anos, havia desaparecido em 2015, alguns meses ou quase um ano antes do descobrimento dos ossos no Parque Estadual. O pai de Ryan havia relatado seu desaparecimento em 17 de novembro de 2015, depois que a cidade de Columbus notificou a família de que o seu carro havia sido apreendido, mas eles não conseguiram encontrar o filho. Ao investigarem o caso de Ryan com mais cuidado, os policiais se depararam com um grande engano que haviam cometido há 4 anos atrás. Eles não haviam coletado o DNA da família dele e, por isso, não havia nada no banco de dados que relacionasse Ryan ao crime do esqueleto anteriormente encontrado. E foi durante esse processo de investigação do caso dele que finalmente acabaram obtendo o DNA de seus familiares e, como consequência imediata, a polícia acabou se deparando com uma correspondência inesperada com os ossos encontrados sem o crânio. Finalmente, os detetives puderam dar andamento no caso, pois o DNA recolhido da família de Ryan provou pertencer ao esqueleto encontrado. Os detetives passaram a se concentrar na vítima e acabaram descobrindo que um segredo de família tinha levado o Ryan diretamente à morte. Ao investigar mais a fundo sobre a sua vida, eles descobriram que ele gostava muito de videogames e era viciado em computador. Ele gostava de desenhos animados e amava brincar com o seu irmão chamado Ray. Mas e o tal segredo? Sim, havia outro lado de Ryan que ele mantinha escondido de sua família. Tudo teria começado com uma postagem que Ryan teria feito no Craigslist. Craigslist é uma rede de comunidades online centralizada que disponibiliza anúncios gratuitos aos usuários. São anúncios de diversos tipos, desde oferta de emprego até conteúdo erótico, e também possui fóruns de debates sobre diversos assuntos. Ryan pretendia, com o anúncio e a interatividade nos fóruns, obter informações sobre terapia hormonal e roupas femininas, o que levou a polícia a acreditar que ele procurava por transição de gênero. Segundo uma detetive chamada Carla Boucher, Ryan estava com o seu foco voltado para uma transformação, ou seja, ele queria ser visto como uma mulher. Para obter esse resultado, ele começou a estudar a transição para o sexo feminino e pesquisou muitos sites, inclusive de treinamento de voz, na busca de alcançar esse objetivo. E sobre esse assunto, ele jamais comentou com a sua família. Ao que parece, era um segredo apenas dele. Suas atividades na internet e suas redes sociais revelaram que alguns meses antes do seu desaparecimento, ele conheceu uma pessoa online. A princípio, essa pessoa se apresentou como Laurel Emerson, mas na verdade, futuramente, ele se identificaria como Corey Buzzard. É provável que ele se apresentou com um nome falso a fim de não ser descoberto, porque na época ele era casado. Após um tempo se relacionando com Corey apenas virtualmente, os dois rapazes se encontraram e Ryan acabou decidindo mudar-se de sua casa, localizada em Kentucky, para a casa de Corey, situada em Ohio, em 6 de agosto de 2015. Na casa, além dos dois rapazes, moravam também 2 mulheres, a Sarah Buzzard e a Neria Whitaker, uma mulher transgênero. Segundo o depoimento que Sarah deu para a polícia, ela conheceu Neria em junho de 2014, em um site de namoro. E ela não escondeu isso de seu marido, e as duas começaram a se encontrar. Nos primeiros encontros, elas assistiam a filmes juntas, até que a partir do 3º encontro, elas começaram a ter um relacionamento íntimo. E ainda, segundo o depoimento de Sarah, foi com a Neria que ela descobriu o que era uma mulher transgênero. E a partir do momento em que Corey descobriu que Neria era uma mulher trans, ele decidiu que queria se relacionar com as duas. Quando Sarah não aceitou essa condição, Corey decidiu começar a procurar por mulheres em aplicativos de namoro, mas não teve muito sucesso em encontrar no início. Sarah disse que ele ainda tentou mostrar a ela algumas de suas conversas, mas ela se recusou a ver.
Até que em fevereiro de 2015, a Neria precisou voltar para sua cidade natal, Massachusetts, porque ela precisava resolver problemas pessoais lá. Ela não deixou bem claro o que iria resolver, apenas comentou que era algo relacionado a algumas papeladas para a mudança de nome ou algo do tipo. E foi durante essa ausência de Neria que Corey começou a conversar com Ryan. E no início de abril de 2005, Corey disse para Sarah que queria que Ryan fosse morar com eles na casa, pois ele já havia aceitado a Neria morando ali e se relacionando com a sua esposa, então ele traria Ryan também para se relacionar com ele. Mas, ao contrário de Corey, Sarah não queria aceitar essa situação. Eles discutiram porque ela não queria que Ryan fosse morar com eles, mas depois de muito discutir, eles chegaram em um acordo. Sarah só aceitaria Ryan ali se ele ficasse no quarto de hóspedes, e ele teria que arcar com as suas despesas e precisaria pagar parte do aluguel e comprar os seus próprios mantimentos. E depois de 3 meses, ele teria que encontrar a sua própria residência e sairia dali. Que se o relacionamento desse certo, eles até poderiam continuar se relacionando, mas ela não queria o Ryan morando com eles. Então, Sarah resolveu conversar com o Ryan pela internet e disse que não gostou dele. Segundo suas palavras, ele era extremamente subserviente. Segundo o dicionário, subserviente é uma pessoa que é condescendente em demasia, que atende às vontades alheias com facilidade. Sarah perguntou o que ele gostava de fazer e tentou interagir com ele, mas ele sempre dizia que não era bom o suficiente em nada. E segundo Sarah, isso fazia dele uma pessoa irritante. Em junho de 2015, a Neria voltou para a casa do casal novamente, e ela ficou dormindo na sala de estar. Eles colocaram uma cortina para separar a parte que ela dormia do restante da casa, para assim ela ter um pouco mais de privacidade. Em agosto de 2015, o Ryan se mudou para a casa do casal também e, como combinado entre Sarah e Corey, ele ficou no quarto de hóspedes. Então ficou assim. Enquanto Neria, que era amante de Sarah, dormia na sala, o Ryan, que era o amante de Corey, dormia no quarto de hóspedes. E Sarah e o seu marido Corey dormiam juntos no quarto do casal. Como combinado, Ryan pagava o aluguel por morar ali e comprava os seus alimentos. Não ficou claro se Neria precisava fazer o mesmo, mas ao que tudo indica, ela não precisava. Sarah relatou que não conversava ou interagia de alguma forma com Ryan, só quando precisava mesmo, e assim como ela, Neria não gostava dele. Sarah comentou que ela sempre dizia que o mundo seria melhor sem o Ryan, e que ela o odiava. Ryan, por perceber que elas não gostavam dele, às vezes ficava escondido no topo da escada para tentar ouvir o que elas diziam. Até que um dia, a Neria o pegou fazendo isso e discutiu com ele, e isso só aumentou ainda mais a raiva que ela sentia dele. Ryan fez tudo o que podia para se relacionar bem com todos, mas isso não deu certo. Sarah disse que mesmo que ela tentasse não interagir com ele, sempre que ele falava com ela ou pedia ajuda com algo, ela o ajudava, mas não queria qualquer tipo de amizade ou vínculo. Já a Neria não conversava com ele de jeito nenhum. Tudo isso é segundo o depoimento de Sarah. Neria não pode confirmar nada do que ela diz e vocês vão entender o porquê mais à frente. Isso tudo estava causando um grande desconforto dentro da residência. Por tudo isso, Ryan permanecia o tempo todo dentro de seu quarto e Corey às vezes ficava no quarto com ele e às vezes no escritório. Sarah concordou que aquilo era desconfortável para todos, mas que era funcional. Até que certo dia, Corey conversou com a sua esposa, a Sarah, e disse que decidiu que não queria mais se relacionar com Ryan, que ele não era o que Corey esperava e que também não estava se esforçando para conseguir um emprego, para assim cumprir a sua parte no acordo, que era continuar bancando as suas despesas e depois encontrar um lugar para morar. Corey disse a ela que havia conseguido várias entrevistas de emprego para ele, mas que ele não compareceu a nenhuma delas, porque ele já estava convencido de que seria rejeitado nos empregos, pois não era bom o suficiente.
Corey, inclusive, havia marcado um encontro com uma mulher que conhecera pela internet e resolveu passar o final de semana inteiro com ela em um hotel. E então disse a Ryan que arrumasse as suas malas e saísse da residência o mais rápido possível, que quando ele voltasse do seu encontro com aquela mulher, ele não queria ver Ryan lá. Ryan chegou a implorar junto a Sarah para deixá-lo ficar. Ele tentou deixar um bilhete para ela na escada, mas ela disse que resolveu não conversar porque ela também queria que ele fosse embora. Porém, mais tarde, ele foi até ela e pediu gentilmente para conversar. Então ela decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava chorando muito e disse que queria ficar na casa, pediu mais uma chance e que ela convencesse o Corey, mas ela disse que quem deveria decidir isso era o seu marido, e como ele não queria Ryan ali, ele deveria sim ir embora. Acrescentou que ele não aceitou as ajudas que seu marido lhe deu, conseguindo entrevistas de emprego e etc. Ficou claro que ele não era mais benquisto naquela casa, uma vez que já havia rompido o seu relacionamento com Corey. Na verdade, ele nunca foi benquisto ali. E mais tarde, Sarah também diria que tinha raiva de Ryan, pois achava que ele havia arruinado seu casamento com Corey, porque depois que ele apareceu na vida do casal, eles só discutiam, pois ela não aceitava o fato dele estar na casa deles. Mas o que parecia ser uma simples briga entre parceiros se mostraria bem mais complicado e a tragédia era só uma questão de tempo. Durante o tempo todo em que Ryan morou com os três, Neria, segundo o depoimento de Sarah, pareceu ter desenvolvido uma estranha fantasia em eliminá-lo. E isso segundo o relato de Sarah para a polícia. Assim sendo, ela achou que quando Ryan foi expulso de casa, esse momento seria perfeito para transformar o seu desejo em realidade. Neria e Sarah falavam sobre tirar a vida de Ryan, mas na cabeça de Sarah, aquilo não passava de uma brincadeira macabra. E ela explicou por que achava que aquilo não passava de uma brincadeira de Neria. Ela disse que a sua amante tinha o costume de fazer brincadeiras desse tipo. Por exemplo, quando elas saíam e Neria via alguém à sua frente, ela sempre dizia que ficava se perguntando qual seria a sensação de pegar uma arma e atirar naquela pessoa. Quando estavam dirigindo e ela via algum ciclista, ela ficava falando que se perguntava o que aconteceria se elas atropelassem aquele ciclista. E Sarah, por considerar aquilo uma brincadeira, acabava rindo da situação. E era assim também com Ryan. Ela achava que Neria estava apenas brincando ao fazer aqueles comentários sobre tirar a vida dele. Porém, Sarah disse em seu interrogatório que passou a ficar muito preocupada quando percebeu que Neria começou a recolher objetos e instrumentos que poderiam estar relacionados a um possível crime. Neria começou a guardar cloro, panos, uma serra manual, enfim, uma porção de coisas que poderiam ser utilizadas para eliminar Ryan. E passou a perceber que Neria falava sério. Em seu depoimento posterior, Sarah disse que tentou convencer a amante para não fazer nada contra Ryan, mas Neria teria ficado histérica e dito que se Sarah não a ajudasse, ela o faria sozinha mesmo. Sarah ainda contra-argumentou que se ela fizesse tudo sozinha, ia ser muito complicado e muito mais difícil de realizar. Neria teria tentado convencer a sua parceira de que ela só precisava ajudar com uma pequena parte, mas que ela precisaria da ajuda de Sarah, porque senão o Corey, que estava passando o final de semana inteiro com uma mulher, voltaria para casa antes dela terminar o serviço. Ao ser questionada por que razão ela não chamou a polícia quando começou a se preocupar, achando que Neria ia de fato executar o crime, ela respondeu que a amava. Reconheceu que sabia que ela não era uma boa pessoa, que provavelmente era sociopata e que gostava de manipular as pessoas, mas na cabeça de Sarah, ela achava melhor ajudá-la na execução do crime do que trair a confiança dela, porque afinal, Neria era a única pessoa que mostrava que realmente se importava com ela. Ela disse que se sentiria uma pessoa horrível se delatasse a amante e então resolveu ajudá-la. Sarah contou que imaginou, pelos objetos que ela viu que foram guardados por Neria, que ela havia impregnado o pano com duas substâncias e que possivelmente essa mistura teria gerado uma reação química, se transformando em algum tipo de gás venenoso.
Na sequência, ela revelou que quando Ryan entrou em casa em 25 de setembro de 2015, ele foi até o banheiro e as duas foram até o escritório de Corey, que ficava ao lado, e ficaram esperando ele sair. Assim que ele saiu, Sarah estava na porta do escritório e esperou ele dar alguns passos pelo corredor, e então pulou sobre ele por trás e Neria o encarou pela frente, e os três lutaram freneticamente. Sarah deu uma chave de braço nele e o puxou para o chão com o seu peso corporal, com Neria pressionando o pano embebido com a mistura que ela fez no rosto dele, o que fez com que ele desmaiasse quase que de imediato. Ryan passou a emitir alguns sons tentando se livrar das duas mulheres, mas, já entorpecido pelo líquido aspirado, deixou-se estrangular por Neria, segundo relatado por Sarah. Em seguida, Sarah saiu debaixo de Ryan e se trancou no escritório do marido aos prantos. Ela relatou ainda que foi tudo muito assustador e horrível, que não queria fazer aquilo, mas de fato não conseguiu forças para parar. Neria chamou Sarah e disse que precisava de ajuda para colocá-lo na banheira, mas Sarah disse que estava no escritório e que não faria isso, pois não queria ver o rosto dele. Então, Neria o colocou na banheira sozinha e colocou um saco de lixo na cabeça dele. E o horror não parou por aí. Neria pegou a serra e começou a cortá-lo. Como Sarah não precisava mais ver o rosto dele, que estava coberto, ela saiu do escritório e foi ajudar a sua amante. Ela pegou as roupas dele e colocou em um saco de lixo, enquanto a sua parceira continuava fazendo o que tinha começado. Sarah disse que não tem certeza de quantas horas se passaram, mas que depois de um tempo, a Neria começou a ter cólicas intestinais e falou que ela precisaria continuar o serviço. E Neria foi deitar um pouco. Então a Sarah continuou o que a sua amante havia começado, mas, segundo ela não era rápida o suficiente e o serviço era exaustivo. Elas pretendiam cortar em pedaços menores, mas quando o dia começou a amanhecer, a Neria foi até o banheiro e viu que não daria tempo, que precisariam se desfazer dele logo. Neria limpou o banheiro inteiro. A cabeça, mãos e pés elas guardaram em um freezer na casa, pois, segundo ela, essas partes facilitariam a identificação dele. E o restante das partes elas colocaram em sacos de lixo e saíram com o carro de Ryan para distribuir as partes em vários locais diferentes. O plano era, depois de jogar as partes, elas iriam abandonar o carro em algum lugar remoto e dar um jeito de voltar para casa. Porém, no meio da viagem, o carro começou a apresentar problemas e não queria mais ligar. Elas tiveram que chamar um guincho e pediram que o motorista do guincho deixasse o carro na beira de uma estrada, que não ficava muito longe da residência delas. Sarah foi até a sua casa, pegou seu veículo e voltou para o local onde o carro de Ryan estava. Neria a esperava lá. Elas colocaram os sacos de lixo no veículo de Sarah, deixaram o carro de Ryan ali e partiram sentido Illinois. Elas paravam o veículo no meio do caminho quando encontravam lixeiras abertas e iam deixando alguns sacos e logo partiam com o carro. Segundo Sarah, elas fizeram isso por várias vezes, até que sobrou apenas a sacola que continha o torso dentro do carro. Mas nisso, a Sarah já estava há 36 horas sem dormir. Então, elas descartaram o torso e pararam em uma área arborizada para dormir um pouco. Quando chegaram em casa, o Corey já estava lá e ele estava furioso porque estava mandando mensagens para Sarah para saber onde ela estava e ela havia desligado o celular. Sarah disse que estava tão exausta que deixou o seu marido, que havia passado o final de semana inteiro com outra mulher, falando sozinho e foi se deitar com Neria na sala. Corey não viu as partes do ex-amante no freezer, pois, segundo Sarah, Neria as colocou atrás de algumas sacolas com legumes congelados e outros alimentos que estavam ali. Enquanto as duas mulheres praticavam esses atos sórdidos e indescritíveis, Corey, o ex-marido de Sarah, estava hospedado em um hotel no centro de Columbus com uma mulher, como já dito, e só saiu de lá em 27 de setembro de 2015, 2 dias depois do crime contra o seu ex-parceiro, e não foi acusado de nenhuma participação no crime. Depois, segundo a Sarah, a Neria deu um jeito nas mãos e pés enquanto ela e Corey estavam fora de casa trabalhando. Eu não consegui encontrar nas fontes de pesquisa onde Sarah e Corey trabalhavam. Sarah disse que ela fez algo para facilitar a separação dessas partes e depois as colocou dentro de um saco.
A cabeça ela colocou em uma panela com soda cáustica, porque ela não sabia qual seria a melhor forma de descartar de uma maneira que dificultasse a identificação. Depois, ela colocou todos os pedaços em um saco e guardou essas partes no galpão, para que elas pensassem no que fazer posteriormente. E desde então, sempre que elas saíam para algum outro lugar, elas levavam essas partes junto com elas. Segundo Sarah, aquilo a perseguiu por um tempo. Depois, a Neria deu um jeito de sumir com essas partes, mas a Sarah disse que não sabe como ela fez isso. Sarah disse para Corey que o Ryan arrumou as malas e foi embora, e ele acreditou. Em novembro de 2015, Sarah e Corey deram entrada no divórcio, e ele foi morar com uma outra mulher. Em 14 de janeiro de 2016, o divórcio foi concluído, e em 26 de janeiro de 2016, a Sarah se casou com a Neria. Elas fizeram um pacto de que se a polícia descobrisse o que elas fizeram, elas iriam acabar com a própria vida. Neria disse que não poderia passar o resto da vida na prisão, principalmente porque ela era anatomicamente masculina e por isso seria enviada para uma prisão masculina. Então ela preferia perder a vida do que ser presa nessas condições. Sarah disse que na hora concordou com esse pacto das duas, mas ela não teve coragem de cumpri-lo quando a polícia foi prendê-la porque ela tinha muito medo da morte. Mas antes mesmo da confissão de Sarah, a polícia já estava atrás dela e de Neria, verificando suas mídias sociais e levantando toda a vida das duas mulheres. E, ao revistarem o apartamento e o carro delas, foi encontrado sangue humano em ambos, que pertenciam ao Ryan. Semanas depois, Sarah foi presa, confessou o crime e se declarou culpada. O relatório policial informou que Sarah havia utilizado o seu carro, um Toyota Corolla 2007, para transportar os restos mortais de Ryan. Em seguida, vendeu o carro, mas a polícia o localizou antes de sua prisão. Os policiais a questionaram sobre uma pesquisa que ela fez usando a sua conta Google. Ela pesquisou jugular. Ela disse que não se recorda de ter pesquisado por isso e acredita que Neria poderia ter pesquisado isso em seu celular, pois às vezes ela pedia o celular de Sarah emprestado. Após a prisão de Sarah, que aconteceu em 25 de agosto de 2021, a polícia partiu para prender Neria. Aparentemente, ela já esperava por isso e, ao atender a porta, recebeu a polícia com um tiro disparado em si própria e, assim, acabou com sua própria vida ali mesmo. Neria Jenna Whitaker tinha 33 anos e é por esse motivo que ela não pôde confirmar a versão dada por Sarah de que fora Neria quem planejou tudo e que Sarah apenas foi convencida a ajudá-la. Talvez Sarah decidiu colocá-la como a principal culpada para tentar minimizar a sua pena e tudo o que ela disse que Neria fazia, na verdade, fora ela quem fez. Ou pode ser que tudo o que ela contou era verdade mesmo. Isso não tem como confirmar com a Neria. Em 20 de janeiro de 2022, Sarah Buzzard, de 30 anos, recebeu uma sentença de prisão perpétua por tudo que fez com Ryan, de 21 anos. Ela conseguiu um acordo judicial ao confessar o crime, o que lhe permitiu evitar a sentença de morte, que ainda hoje é praticada em 29 estados americanos. Um grande júri a indiciou por 2 acusações de homicídio agravado, impossibilitando a defesa da vítima, 3 acusações de sequestro, agressão, adulteração de provas, roubo de carros, posse de ferramentas criminosas e 2 acusações de vilipêndio ou violação de cadáver. Ela será elegível para a liberdade condicional depois de 30 anos. O sargento Becker, encarregado do caso, afirmou em entrevista que Ryan não merecia passar pelo que passou, pois era apenas um indivíduo que estava basicamente tentando encontrar a si mesmo e o seu lugar no mundo. A irmã de Ryan, chamada Amanda Moore, leu uma declaração impactante onde dizia que os seus filhos nunca conhecerão o seu tio Ryan e acrescentou as seguintes palavras: eles nunca poderão falar com ele e ver as semelhanças que vejo que eles têm com ele. Eles nunca vão jogar esses jogos com ele e eles o amariam muito. Durante o seu acordo judicial,
Sarah leu uma declaração reconhecendo que ela era uma pessoa imperfeita. Ela acrescentou as seguintes palavras: "Não passa um dia sem que eu deseje uma chance de ter tudo de volta. Aceito a responsabilidade pelo papel que desempenhei na morte de Ryan e viverei todos os dias para o resto da minha vida tentando me redimir por meio de ações positivas." Logo depois, o promotor do caso também deu uma declaração no tribunal sobre essas palavras de Sarah. Ele disse: "Ela afirma, como disse há pouco, que ela é uma pessoa imperfeita. Bem, não somos todos imperfeitos, mas, ainda assim, ela é a única na sala que cometeu um homicídio agravado." Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!